Os governos adoram afirmar que sua missão é criar liberdade financeira para seus cidadãos, falando sem parar sobre estabilidade, progresso e oportunidade. Mas, quando olhamos para a história sem o filtro reconfortante da propaganda, o que aparece não é libertação, e sim controle. Porque, desde a queda dos impérios antigos até a ascensão das democracias modernas, os poderosos sempre dependeram dos mesmos mecanismos financeiros ocultos que drenam silenciosamente a riqueza das pessoas comuns enquanto a concentram nas mãos de poucos privilegiados. Esses métodos raramente são novos. São estratégias antigas, apenas rebatizadas e embrulhadas em linguagem moderna, recicladas geração após geração com o mesmo propósito: manter a maioria dependente enquanto a elite enriquece cada vez mais. Entre todos esses mecanismos, a inflação é o truque mais antigo e eficaz de todos, porque sempre que um governo gasta mais do que pode, ele se depara com uma escolha simples: aumentar abertamente os impostos, arriscando a ira do povo, ou desvalorizar discretamente sua própria moeda, reduzindo o valor real de cada nota e moeda que as pessoas possuem. A Roma antiga dominou essa arte de engano quando os imperadores, desesperados para financiar seus exércitos, começaram a diluir a prata das moedas até que o valioso denário se tornasse quase todo cobre, com apenas uma fina camada prateada. Aos olhos do povo, nada parecia errado, mas os efeitos foram devastadores. Os preços dispararam, as economias desapareceram e os salários nunca acompanharam, criando um imposto invisível que punia os trabalhadores enquanto o império fingia que nada havia mudado. E embora milênios tenham se passado, o mesmo roubo silencioso continua hoje executado não mais por casas da moeda imperiais, mas por bancos centrais modernos, que manipulam o dinheiro e as taxas de juros sob o disfarce confortável da gestão econômica. Durante a Idade Média, reis e rainhas aperfeiçoaram a arte do controle financeiro através do que chamavam de empréstimos forçados. Monarcas na Inglaterra, França e Espanha exigiam contribuições de comerciantes, guildas e proprietários de terras, apresentando isso como um dever patriótico ou prova de lealdade à coroa. Esses empréstimos nunca eram voluntários. Recusar significava confisco, prisão ou algo pior. E o reembolso, quando ocorria, era feito com moeda desvalorizada ou promessas falsas. Os ricos eram privados de seu capital para financiar guerras e palácios, enquanto a ilusão de dever tornava a submissão algo nobre. Essa coerção disfarçada de patriotismo tornou-se uma das ilusões financeiras mais duradouras da história. Uma tática que ainda hoje é usada pelos governos, agora com novos nomes como responsabilidade social ou interesse nacional. No século XVII, o engano evoluiu para um sistema completo. Quando a Grã-Bretanha criou o Banco da Inglaterra em 1694, não foi um ato de generosidade para o povo, mas uma tentativa desesperada de financiar guerras contra a França. Investidores ricos emprestaram dinheiro à coroa em troca de pagamentos de juros garantidos, sustentados por novos impostos sobre bens básicos como sal, cerveja e tecido. Os ricos ganharam lucros estáveis e sem risco, enquanto a classe trabalhadora pagava a conta. Aquele momento lançou as bases da ordem financeira moderna, em que emprestar dinheiro aos governos ainda é o investimento mais seguro, mas os lucros são sempre garantidos pelo trabalho, pelo consumo e pela obediência das pessoas comuns que não têm voz sobre como o dinheiro é gasto. Na era moderna, o padrão permanece o mesmo, apenas revestido de linguagem mais complexa. Os governos acumulam déficits gigantescos, vendendo títulos a bancos, corporações e investidores estrangeiros, e dizem aos eleitores que essa dívida serve para construir escolas. E nas estradas e hospitais, quando, na verdade, boa parte vai para contratos de defesa, subsídios corporativos e resgates financeiros. Quando chega a hora de pagar a conta, os cortes nunca começam no topo. Os impostos aumentam. A moeda se desvaloriza e os serviços públicos encolhem. A ilusão é de que a dívida existe para ajudar o povo, mas a realidade é que ela o aprisiona num sistema em que os lucros sobem e os custos descem.
O século XXI trouxe uma nova variação desse mesmo esquema: os resgates financeiros, quando o fracasso se transforma em um modelo de lucro. Em 2008, bancos imprudentes quase destruíram a economia global. E quando suas apostas desabaram, foram os contribuintes que os salvaram sob a promessa de proteger o sistema. O resultado foi previsível. Os culpados saíram mais ricos do que antes, enquanto os cidadãos comuns arcaram com as perdas. A expressão "grande demais para quebrar" foi vendida como sinônimo de estabilidade, mas na prática significava o oposto: lucros privatizados e prejuízos socializados. Até os sistemas de aposentadoria, apresentados como pilares de segurança social, escondem o mesmo tipo de engano. Por gerações, trabalhadores em países desenvolvidos contribuíram para fundos administrados pelo governo, acreditando que seu dinheiro estava guardado para o futuro. Mas a verdade é que esse dinheiro é gasto imediatamente e substituído por promessas. Títulos de dívida que dependem dos contribuintes do futuro. É um esquema de pirâmide em câmera lenta que só funciona enquanto populações e economias crescem sem parar, e quando o crescimento desacelera, os governos reagem com reformas. Benefícios menores, aposentadorias mais tardias e a lenta corrosão do valor real por meio da inflação. O truque não é o roubo direto, mas a ilusão de estabilidade. Um conforto tão profundamente enraizado que poucos o questionam até ser tarde demais. Em todos os momentos, a linguagem é usada como camuflagem. Inflação vira crescimento, empréstimo forçado vira dever, dívida pública vira investimento, resgate financeiro vira estabilidade e corte na aposentadoria vira reforma. As palavras mascaram a realidade de que o poder depende da percepção, e quanto menos as pessoas entendem, mais fácil é controlá-las. A ignorância econômica é o combustível real de todas as manipulações financeiras, e a história se repete porque a maioria nunca aprende a reconhecer o padrão. Após a crise de 2008, os bancos centrais apresentaram um termo que parecia inofensivo: afrouxamento quantitativo. Ele prometia recuperação, estabilidade e oportunidade. Mas, por trás do jargão estava apenas a criação de dinheiro em escala gigantesca. Trilhões foram impressos e injetados no sistema financeiro por meio da compra de títulos do governo e de hipotecas. O resultado foi previsível. Os preços dos ativos dispararam, as bolsas subiram e o valor dos imóveis explodiu. Mas, como a maioria das pessoas não possui grandes quantias aplicadas nesses ativos, os benefícios foram quase todos para os mais ricos. O sistema foi salvo, mas apenas para quem já estava no topo. Para o restante, os salários estagnaram enquanto o custo de vida aumentava, provando que criar dinheiro pode resgatar a elite e, ao mesmo tempo, aprofundar silenciosamente a desigualdade. A tributação invisível completa o ciclo. Em vez de aumentar diretamente os impostos sobre a renda, os governos recorrem a métodos indiretos como impostos sobre consumo, combustíveis e, acima de tudo, a inflação. Toda vez que os preços sobem mais rápido que seu salário, suas economias perdem valor, seu trabalho compra menos e sua riqueza é transferida silenciosamente para cima. A inflação não é um acidente. É uma política deliberada que permite reduzir dívidas sem que ninguém perceba, enquanto os cidadãos pagam o preço escondido. Você pode se sentir mais rico porque o número no contra-cheque aumentou, mas se tudo ao seu redor ficou mais caro, esse crescimento é apenas uma ilusão cuidadosamente mantida para deixá-lo satisfeito enquanto perde poder real. A captura regulatória é outra camada dessa manipulação. Em teoria, as regulações existem para proteger o público da ganância corporativa, mas, na prática, são as próprias indústrias que moldam as regras que deveriam limitá-las. As ferrovias no século XIX, as companhias de petróleo no século XX e as gigantes de tecnologia e finanças hoje seguem o mesmo roteiro. Os governos fingem agir como árbitros, mas servem como parceiros dos mais poderosos.
A ilusão de proteção mantém o povo tranquilo, enquanto nos bastidores um pequeno grupo de corporações cria brechas que enfraquecem concorrentes e ampliam lucros. O financiamento de guerras segue a mesma lógica, mascarado de patriotismo. Durante as grandes guerras, os cidadãos foram incentivados a comprar títulos de guerra como sinal de lealdade, acreditando que estavam ajudando na vitória e defendendo a liberdade. E estavam, mas também enriqueciam investidores que lucravam com esses títulos, garantidos pelos impostos do futuro. O padrão nunca mudou. Guerras modernas como as do Iraque e do Afeganistão foram financiadas por dívidas, beneficiando empresas de defesa e bancos, enquanto os contribuintes pagam por décadas. Guerras são vendidas como emergências temporárias, mas seus efeitos econômicos sobrevivem aos soldados, alimentando indústrias que prosperam com o conflito eterno. E talvez o truque mais insidioso de todos seja a complexidade. As economias de hoje são deliberadamente opacas, escondidas sob uma névoa de jargões e fórmulas matemáticas tão densas que nem os especialistas compreendem por completo. Códigos tributários com milhares de páginas, orçamentos repletos de siglas e instrumentos financeiros criados para confundir, fazem da complexidade a nova forma de camuflagem. Quando o público não entende como o dinheiro se move, não pode questionar para onde ele vai. Na Roma antiga, moedas desvalorizadas eram a prova física da trapaça. Agora, a trapaça se esconde em planilhas, algoritmos e termos técnicos que apenas insiders dominam. O sistema não precisa de segredo quando tem confusão. Tudo isso importa mais do que nunca, porque a inflação continua corroendo as economias. A dívida pública cresce sem limites e os governos ainda recorrem à mesma solução automática de imprimir dinheiro e transferir o custo para o povo. Bancos centrais manipulam moedas em nome da estabilidade, mas cada intervenção torna a verdadeira riqueza mais difícil de alcançar. Não é uma conspiração. É o resultado previsível de um sistema projetado para se proteger. A história mostra que, embora as ferramentas mudem, o rumo nunca muda. Das moedas adulteradas de Roma às dívidas digitais de hoje, o peso sempre cai sobre os mesmos ombros, os seus. A verdade dolorosa é que a maioria nunca escapará dessas armadilhas porque nem percebe que elas existem. Acreditam que a inflação é azar, que os impostos são inevitáveis e que a ajuda do governo é um ato de bondade, confiando em manchetes em vez de estudar a história. Essa cegueira é o truque mais poderoso de todos, porque é ela que mantém o jogo vivo. Um povo que não entende o dinheiro sempre servirá àqueles que o dominam. Então, o que fazer? Nunca aceite a linguagem do governo ao pé da letra. Quando ouvir palavras como estímulo, reforma ou crescimento, pergunte quem lucra primeiro e quem paga por último. Construa ativos reais que existam fora do alcance deles. Habilidades, conhecimento e formas de valor que não possam ser corroídas pela inflação. E, acima de tudo, lembre-se de que os sistemas foram criados para se proteger, não para proteger você. Eles se adaptam, evoluem e se repetem. A história não se repete exatamente, mas seus padrões são implacáveis, e as mesmas ilusões financeiras que esvaziaram os bolsos dos cidadãos romanos ainda drenam os seus hoje. Só que agora são digitais, globais e invisíveis. A única defesa é a consciência. Quando você reconhece a ilusão, para de jogar segundo as regras deles. Governos não libertam pessoas. O conhecimento liberta. E, se você observar com atenção, a história revelará cada truque que eles já usaram, porque os padrões estão todos ali, esperando por quem tem coragem de olhar além das manchetes. Se isso abriu seus olhos, mantenha-se atento, informado e questionador. Porque, enquanto você estiver observando, eles não poderão manter o jogo escondido para sempre. Se inscreva no canal para ficar por dentro da história, curte e compartilha o vídeo. Até o próximo vídeo.